Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela paciência com esse atraso. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas já resolvemos tudo. E a gente vai dar início agora à sexta mesa do segundo Pluralidades Poéticas, Poesia e Transformação, com a mediação do Lucas Bezerra Facó, que é pós-graduando pelo IEL, na Unicamp, e apresentações de alunos de diversas outras instituições. E a mesa se intitula Para Além do Cânone 2. Então, obrigada, Lucas, obrigada, Fernanda e Camila, que estão aqui, obrigada, Carlos, pelo apoio com o técnico aqui, né, todo o sistema tecnológico, e espero que tenhamos uma boa tarde, uma boa mesa, e desejo boa sorte aí para vocês. Obrigado, Annelise, boa tarde a todos que estão aqui, que estão nos assistindo. Eu vou dar início, então, à segunda sessão da mesa Para Além do Cânone. A gente teve uma reorganização aqui, né, da ordem das coisas, temos algumas ausências e tal, e eu vou convidar, então, para começar, a Fernanda Martins Cardoso, com seu trabalho que se chama Reiterações e Subversões do Cânone Poético, em Ana Cristina César e Maria Isabel Iorio. Olá, primeiramente boa tarde. Primeiro, boa tarde a todas, todos que estão aqui assistindo, no YouTube também. Primeiro eu queria agradecer a organização do evento, né, pela oportunidade. Meu nome é Fernanda Martins Cardoso, eu sou graduada em Letras pela Unirio e sou mestranda em Estudos de Literatura na UF. A honra de ser orientada pela professora Célia Pedrosa, que falou aqui no evento antes de ontem, uma ótima palestra. E essa minha fala de hoje é um recorte, um teaser da minha dissertação, que propõe uma leitura comparativa dos trabalhos da Ana Cristina César e da Maria Isabel Iorio, dando ênfase nas relações que ambas estabelecem entre poema, corpo, desejo. E a principal referência teórica desse trabalho é a filósofa Judith Butler, que também vai ser a principal referência dessa minha fala. Então, como eu disse, eu sou mestranda da UF, sou orientada pela professora Célia Pedrosa, e esse trabalho é um recorte do que eu venho fazendo na minha dissertação de mestrado. Então, a minha fala hoje tem esse título: Reiterações e Subversões do Cânone Poético em Ana C. Iorio. Então, partindo primeiramente da parte teórica da Butler, né, em problemas de gênero, ela desfaz entre sexo e gênero, chegando mesmo à conclusão de que sexo é desde sempre gênero, pois todos os corpos são generificados desde o início de sua existência social. Ela defende que ambos são construídos através de citações reiteradas das normas de gênero, o que a gente também poderia dizer de outra forma, que é através da naturalização de certos pactos sociais relacionados aos papéis de gênero. Segundo ela, abro aspas, o gênero é a contínua estilização, um conjunto de atos repetidos no interior de um quadro regulatório altamente parecido de uma substância de uma maneira natural de ser, fecha aspas. Desse modo, o gênero seria mais algo que nós fazemos do que algo que somos. Além disso, ela propõe a existência de algumas práticas paródicas como estratégia para a produção que rompem com as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionariam a ressignificação subversiva da noção de gênero, além da estrutura binária. Já no seu livro seguinte, Corpos que Importam, ela passa a teorizar a performatividade como sociedade das normas de gênero. Assim como já vimos, a performatividade não deve ser entendida como um ato singular, mas sim enquanto reiteração de uma norma ou de um conjunto de normas, e na medida em que adquire a condição de ato no presente, ela oculta ou dissimula as convenções nas quais é uma repetição. É possível, portanto, falarmos em citações que reiteram essa norma, ou seja, atos discursivos que buscam conformar o corpo aos pactos sociais da cis-heteronormatividade, e em citações subversivas, que, através da releitura paródica,
promovem desestabilizações nesse conjunto de normas regulatórias. Em dado momento do livro, ela se pergunta o que significaria citar a lei com o objetivo de produzi-la de forma diferente, cooptando seu poder e expondo a matriz heterossexual para propor um efeito de deslocamento. E aí eu vou pedir para passar a tela, por favor, tem uma citação dela aí. Isso. Então, Butler afirma, nesse sentido, a agência denotada pela performatividade de sexo será diretamente contrária a qualquer noção de um sujeito voluntarista que exista independente das normas reguladoras a que se opõe. O paradoxo da subjetivação como assujeitamento é precisamente que o sujeito que resiste a tais normas é habilitado, quando não produzido pelas mesmas normas. Embora essa restrição constitutiva não exclua a possibilidade de agência, ela localiza como uma prática reiterativa e rearticuladora imanente ao poder, e não a considera como uma relação de oposição externa ao poder. Então, se Butler argumenta, próximo a Foucault, que as instituições e seus discursos são os produtores e difusores da norma, o conceito de agência nada mais é do que a capacidade de apropriação desses discursos de maneira a subvertê-los, ainda que minimamente. Dessa forma, podemos pensar na literatura com letra maiúscula, ou mesmo o poético, como campo específico dentro dos estudos literários, como uma dessas instituições produtoras e reificadoras de normas, que, no entanto, também produz e fornece as mais diversas formas de subversão. Assim, podemos dizer que os poemas que a gente vai ler em seguida são exemplos de releituras ou de recitações subversivas da norma literária brasileira. Então, entrando nos poemas agora, num depoimento de 1983, Ana Cristina César fala sobre a necessidade de ser um iniciado em poesia para falar sobre poesia. Ela diz, e eu cito, acho que todo mundo precisa ser iniciado em poesia para ler poesia. Para ser iniciado, não precisa ter lido 590 mil autores, sabe? Não precisa ter feito a história da literatura toda. Você pode ser iniciado em qualquer ponto, você pode se iniciar pelo meu livro. Vai, acha esquisito, uma porção de coisas esquisitas, mas depois você tem que se iniciar em algum mistério. A ideia de se iniciar no mistério da poesia através do livro de Ana Cristina é esquisito, primeiro, porque o livro em questão é a primeira edição do Fininho a Teus Pés. E segundo, porque uma das características mais marcantes do trabalho dela é a forte presença da citação sem culpa. A esse respeito, cabe destacar que foi Maria Lúcia de Barros Camargo que no livro Atrás dos Olhos Pardos, uma leitura da poesia de Ana Cristina César, que cunhou o conceito de vampiragem a partir de um verso de Ana. A ideia se aproxima da intertextualidade e é usado especificamente para definir o recurso de citação ou apropriação, na maioria das vezes não declarada, de fragmentos de outros autores de que a poeta lançava a mão. Assim, a cleptomania, ladroagem ou vampiragem, como geralmente é chamado, operados na poética da Ana Cristina César, acabou por ser tomada durante décadas como um dos principais diferentes do seu trabalho em relação à poesia rápida e à postura antiliterária pregada pelos poetas da geração marginal. Ainda nesse sentido, o índice onomástico nos pés teria a função de prestar uma homenagem aos autores incorporados por ela no seu processo de escrita. Esse índice traz nomes sagrados e consagrados da literatura brasileira, como Drummond, Manuel Bandeira e Cecília Meirelles, além de poetas estrangeiras como Elizabeth Bishop, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Gertrude Stein, Catherine Mansfield. Sem esquecer de Walt Whitman, Billie Holiday, James Joyce e alguns amigos de Ana, como Francisco Alvim, Heloísa Buarque de Holanda, Ângela Melin e Kátia Muricy. Eu peço para passar, por favor, de novo a apresentação. Nas palavras de Ana Cristina, olha, todo autor de literatura faz isso, só que alguns dizem, outros não dizem. Você diz uma coisa e eu uso a tua frase igualzinho. Aí, por acaso, achei engraçado e coloquei, como se usasse uma frase tua, coloquei lá o nome das pessoas que eu usei. Mas não é para entender melhor. Foi onde eu cruzei, quem eu citei, quem eu li, quem o texto namora, sabe? Seguindo essa pista do namoro entre os textos, eu proponho, então, a leitura de Arpejos, que é um poema do primeiro livro de Ana Cristina, Os Cenas de Abril, de 1969, e que foi também incluído na antologia 26 Poetas Hoje. Pode passar, por favor? Então, o poema, Arpejos. 1. Acordei com coceira no ímã. No bidê, com o espelhinho, examinei o local.
Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos, na certa, não percebem que um cu jamais tem significado a mais. Passei pomada branca até que a pele, rugosa e murcha, ficasse brilhante. Com essa murcharam igualmente meus projetos de bicicleta à ponta do arcoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em vez, decidi me dedicar à leitura. 2. Ontem na recepção, virei inadvertidamente a cabeça contra o beijo de saudação de Antônia. Senti na nuca o bafo seco do susto. Não havia como desfazer o engano. Sorrimos o resto da noite. Falo o tempo todo em mim. Não deixo Antônia abrir sua boca de lagarta, beijando para sempre o ar. Na saída, nos beijamos de acordo, dos dois lados. Aguardo crise aguda de remorso. 3. A crise parece controlada. Passo o dia a recordar o gesto involuntário. Represento a cena ao espelho. Viro o rosto à minha própria imagem sequiosa. Depois me volto. Procuro nos olhos dela signos de decepção. Mas Antônia continuaria inexorável. Saio depois de tantos ensaios. O movimento das rodas me desanuvia os tendões. Os navios me iluminam. Pedalo de maneira insensata. Arpejos é, sem dúvida, um belíssimo exemplo do que a Nascer tem como projeto estético. Tensionar, como aos tendões da personagem, o voyeurismo do leitor. Acrescento que no poema que lemos, essa provocação se dá através da exibição sem pudores de uma certa intimidade que é da ordem do corpo. Como se todo o poema fosse entrevisto no espelhinho de mão sobre o bidê. Esse é um dos tantos poemas de Ana Sé em que ela mescla a linguagem poética, a dicção de diários ou de cartas, e assim podemos imaginar que, ainda que não haja anotação de data visível, estamos diante de 3 anotações de um diário feitas no mesmo dia. Ou também poderíamos imaginar 3 anotações feitas para ser lidas por alguém, como um bilhete que procurasse dar conta de episódios desestabilizadores do dia a dia da autora. A primeira anotação é significante sobre a informação. Sob a informação da presença do ímã, o poema cria performativamente um sujeito generificado, com um corpo de mulher. Assim, nesse poema, estamos tendo acesso à intimidade de uma jovem mulher, intimidade visível através do espelhinho com que procura indícios de moléstia, e de onde salta a imagem da pele rugosa e murcha da genitália observada por ela. Diante da indisposição do corpo para pedalar até o arcoador, a moça decide se entregar à leitura. Essa, no entanto, não é suficiente para nublar as lembranças do dia anterior, no qual ela inadvertidamente vira a cabeça contra o beijo de Antônia. Mas quem é Antônia? Poderíamos nos perguntar diante do poema. Ela é nada menos que uma personagem que Ana pega emprestada do poema Namorados, de Manuel Bandeira. Eu proponho que a gente leia o poema. Se for possível compartilhar, ele está logo depois. Mas, de qualquer forma, eu vou seguir lendo aqui. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. A moça arregalou os olhos. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. E o rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Diante do poema e da Antônia de Bandeira, podemos perceber o movimento de citação paródica que faz Ana Sé. Ela se apropria da personagem, do nome Antônia, para compor um texto cujo corpo em nada remonta ao, entre aspas, original de Bandeira. Assim, o que permanece de Namorados em Arpejos é, primeiro, uma certa inocência, uma meninice das relações. Os namorados de Bandeira são referidos como um rapaz e uma moça, ao passo que a voz de Arpejos inicia suas anotações com a menção ao ímen, o que, de acordo com os códigos corporais da cis-heteronorma, indicaria uma jovem ainda virgem, portanto, sem experiências sexuais. Além disso, Antônia é, em ambos os poemas, comparada a uma lagarta e jamais fala em discurso direto, sendo apenas citada tanto pelo narrador de Bandeira quanto pela jovem do poema de Ana. Retomando a análise de Arpejos, é interessante notar que, a partir do momento em que Antônia entra em cena, na anotação número 2, as possibilidades interpretativas se multiplicam através das ambiguidades do texto. Assim, o poema não deixa claro se a autora desviou sem querer os lábios do beijo de Antônia, ou se as duas moças se beijaram em cheio na boca e depois passaram o resto da noite sorrindo.
A última frase, aguardo crise aguda de remorsos, reforça essa ambiguidade. O remorso pode ser em decorrência do beijo lésbico ou da ausência do mesmo desejado pela autora. Na terceira anotação, a autora está diante do espelho, de novo, virando avidamente o rosto à própria imagem. Em resposta, porém, recebe o rosto imaginado de Antônia, que aparentemente não sente nada por ela e segue inexorável. Dessa falsa intimidade desnudada, podemos imaginar uma jovem menina lésbica ou bissexual que não vê seu desejo correspondido nem pela amiga, nem pela sua própria imagem ao espelho. Os espelhos, inclusive, parecem estar por toda parte nesse poema, como que se relacionando também com o poema de Bandeira, no qual o rapaz compara Antônia a uma lagarta listrada, que a gente fica olhando. A autora de Arpejos também fica olhando obsessivamente para Antônia, para sua boca de lagarta, ou para a representação que faz da outra diante justamente de um espelho. Além disso, sobram questões. A crise que parece controlada é a coceira no ímen ou a crise de remorso em função do beijo que aconteceu ou que não aconteceu. A referência aos ensaios quer dizer que ela ensaiava a saída de bicicleta, ela ensaiava o beijo diante do espelho, ou ela lia ou escrevia ensaios. É impossível saber. Enfim, na rua, a autora parece querer esgotar ou castigar o corpo para afastar-se dos desejos homoeróticos e usa a bicicleta para desanuviar os tendões tensionados, pedalando de maneira insensata. Assim, em Arpejos, o registro corporal que comparece para a delimitação do sujeito como mulher e virgem para os padrões da heteronorma, ao mesmo tempo auxilia na ambientação da crise provocada pelo desejo de que nos fala o poema. Fernanda, com licença, você tem mais 5 minutos, tá? 5 minutos? Tá. Sim. Então, eu vou pedir para passar para o próximo poema. A última coisa que eu queria falar sobre esse poema é como é diferente o uso que ela faz do corpo do poema, né? O poema de Bandeira tem 12 versos, é bem rapidinho de ler, e o poema da Ana é feito em blocos, um poema muito prolixo, que herdado muito da herança moderna de Baudelaire, dos poemas em prosa, mas que também é um poema em bloco, de corpo fechado, que parece difícil de penetrar. Vou pedir para vocês passarem, por favor, para o poema da Iório, que ela diz que não tem muitas, e realmente não tem muita interlocução com o cânone, ou com essas citações à norma, mas um dos poemas mais conhecidos do primeiro livro dela é Virilha, que é a releitura que ela faz de Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Segundo a autora, eu cito aqui, esse poema é um exercício de se autorizar a colocar corpos que não tinham lugar na tradição de uma poesia que pensa o sujeito como categoria universal. É um gesto de deslocamento que diz que no nosso tempo nós precisamos desses corpos no poema. Então, Quadrilha, do Drummond, que eu vou ler rapidinho, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E Virilha, de Iório, diz: João era Teresa, que era Raimundo, que era Maria, que era Joaquim, que era Lili, que não era ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para as estatísticas, Raimundo morreu de pancada, Maria ficou para a fila. Joaquim suicidou-se e Lili ainda é chamada de J. Pinto Fernandes, como toda essa gente que não entra para a história. Quadrilha é um poema de quase um século atrás, de 1930, mas ele, contudo, não integra apenas, estanque o cânone da poesia brasileira, mas é constantemente operado como disparador de outros textos. Cabe citar Os Três Mal-Amados, de João Cabral de Melo Neto, em que ele dá voz aos 3 personagens masculinos, e outras recitações contemporâneas, como a de Mariana Basílio, que recentemente publicou As 4 Mal-Amadas, dando voz às personagens femininas, e outras quadrilhas refeitas por Ricardo Domenech, Dimitri BR, Bianca Gonçalves, Tatiana Nascimento, entre outros. O que chama a atenção nesse poema da Iório, nessa releitura, é como o trabalho micrológico, e essa expressão trabalho micrológico é do Rafael Zaca, que ela faz com as palavras, opera grandes mudanças no sentido do poema. Assim, além de reescrita de um poema canônico da literatura brasileira, Virilha é um ótimo exemplo de mobilização poética do que Butler conceitua como agência, pois ela faz uso de uma forma anteriormente instituída e celebrada para operar deslocamentos mínimos que visam desconstruir e reestruturar sobre outras bases o poema de Drummond.
Ao manter o nome dos personagens e trocar o verbo amar pelo verbo ser, o poema mais heterossexual do mundo, essa é uma fala da Iório, se converte num texto trans, ou seja, intimamente marcado pelo deslocamento. Assim, João é Maria, que é Raimundo, e assim por diante, até chegando em Teresa, que no lugar de reiterar a presença da religiosidade da igreja, indo para o convento, o poema de Iório assume o tom de voz da contemporaneidade e cita as estatísticas, uma referência nada obscura ao observarmos que o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. De acordo com um artigo de Carla Miguelotti desse ano, ao trocar o verbo amar pelo verbo ser, o poema se bate contra a dilaceração desses corpos, aos quais se nega a autorização não só para amar, mas também para existir. Assim, se na quadrilha a última personagem, ao estilo da Chave de Ouro, é a que parece mais bem-sucedida, já que nessa ciranda de desilusões amorosas e desastres se casa com um homem com nome e sobrenome, em Virilha, Lili tem sua performance de gênero interditada pelas normas e leis sociais e é forçada a permanecer sendo chamada de J. Pinto Fernandes, como toda essa gente que não entra na história com letra maiúscula, cabe atentar. Logo que no poema de Drummond é a consumação do ideário da felicidade heterossexual encenada num bom casamento, se torna na releitura de Iório a sujeição de um corpo transfeminino às imposições das estruturas cis-heteronormativas do Estado. Nesse sentido, Rafael Zaca afirma que no nome, política e filologia são indissociáveis. Muitas vezes o nome é o corpo filológico da política. Sendo assim, nessas duas reescritas, a de Anacê e de Iório, fazem lembrar o que Sarasalha afirma a partir do pensamento de Butler, que antes de ser destino, a anatomia é discurso ou significação, o que implica que o corpo pode ser ressignificado de forma a desafiar a hegemonia heterossexual em vez de confirmá-la. Fim de citação. Cabe perceber nesse sentido as diferenças nas estratégias da reescrita das duas poetas. Iório, por um lado, mantém não só os nomes dos personagens e o movimento de ciranda entre eles, como também a forma do poema de Drummond. E com mínimos deslocamentos de linguagem, opera mudanças de gênero generalizadas nos personagens. Ana Cristina César, por sua vez, se apropria da meninice da personagem Antônia para compor o texto cujo corpo em nada remonta ao original, entre aspas, de Bandeira, relacionando-se mais com a tradição moderna dos poemas em prosas herdados de Baudelaire. Contudo, para nenhuma das duas, a citação à norma traz consigo o peso ou a angústia da influência. A ladroagem... Você pode concluir, Fernanda? Eu estou na última frase. Maravilha, obrigado. A ladroagem Anacê é, como vimos, desprovida de culpa. Ela se permite usar a seu bel prazer o que quer do poema de Bandeira, sem remorsos de descartar o que não a interessa. Enquanto Iório, apesar de ater seus limites formais de quadrilha, com suas alterações micrológicas, suas mínimas subversões, traveste o poema de Drummond e faz proliferar novos sentidos muito distantes do original. É isso, muito obrigada. Desculpa pelo tempo. Que é isso, ok. Muitíssimo obrigado, Fernanda, pela sua fala, muito, muito interessante. Muito obrigado, e agora eu vou chamar a Camila para conversar com a gente. Olá, meu nome é Camila Bastos, eu sou aqui de Belém do Pará. Fiz meu mestrado na PUC Goiás, em Literatura e Crítica Literária, e meu doutorado em Comunicação, Linguagem e Cultura, aqui mesmo na Universidade da Amazônia, aqui em Belém do Pará. E, assim, sempre me interessei por temáticas que, no caso, são decoloniais, né? A literatura decolonial, a literatura pós-colonial também. E, assim, nesse sentido, eu fiz alguns recortes, uma análise da temática do mito africano, iorubá, né, para fazer uma delimitação mito iorubá, a partir da representação dos gêmeos e dos abicu na cultura iorubá, né, africana. Então, eu fiz aí uma comparação entre, na verdade, um diálogo, né, entre o filme Alma Perdida, o romance de Ayobami Adebayo, da nigeriana Ayobami Adebayo, Fique Comigo, e o conto infanto-juvenil A Árvore dos Gingongos. Qual foi a intenção? A intenção foi justamente demonstrar como essa cultura, a representação dessa cultura
iorubá, ela se dá tendo em vista, conforme fala Inocência Mata, né, a busca pela desestabilização dos lugares cativos das epistemologias prevalecentes, o que seria justamente uma subversão desses modelos, tanto eurocêntricos, né, como modelos também, como a gente pode saber, a própria colonialidade do saber, e esses modelos grecos-romanos mesmo. Então, a tentativa de demonstrar como essa mitologia se transfigura, ela é representada a partir das obras, é justamente mostrar essas múltiplas vozes, certo? E aí, eu começo aqui mostrando a imagem do filme Alma Perdida. Claro que nesse filme, a gente pode perceber que a cultura africana é representada, mas há recortes, né? Há leituras intersemióticas. Quer dizer, a representação da cultura africana, a representação tanto dos gêmeos, como de algumas representações africanas, elas recebem certas transformações, metamorfoses nesse filme. Eu vou mostrar mais adiante. Pode começar eu mesmo mudo aqui, né? Tá aparecendo, gente? Sim, tá aparecendo, tá tudo certo. Tá bom. Então, primeiramente, a gente pode analisar a partir do viés do mito, né? Que para Missy Eliade é uma história verdadeira, que vai representada da realidade, quer dizer, o mito conta uma história sagrada, e ele relata o acontecimento do primórdio, o tempo fabuloso do princípio. Então, a partir daí, tendo como base, né, essas obras, eu vou demonstrar como o mito ele vai se materializar. Primeiramente, em Ayobami Adebayo. Ayobami Adebayo é uma escritora nigeriana que conseguiu reconhecimento através dessa obra. Fique comigo, tá? Com grande parte das narrativas africanas, nós podemos perceber a importância das narrativas orais. As narrativas orais, como também um próprio confronto com o cânone, né, elas fazem parte dessas vivências africanas e fazem parte das narrativas africanas. Então, o mito, ele se concretiza através das narrativas orais. E a gente percebe que isso é traço de grandes escritoras, tanto a Ayobami Adebayo, como a própria Paulina Chiziane, certo? Como as próprias afro-brasileiras, né? A gente percebe esse traço das narrativas orais. Aí, há um questionamento dentro da obra Fique Comigo. A obra Fique Comigo, ela vai justamente retratar o percurso, né, de uma protagonista que ela se depara diante de alguns problemas. Dentre os problemas que ela se depara, é justamente o fato de ela não conseguir ser mãe. Quer dizer, ela tem um esposo e ela não consegue ser mãe. Só que o que se questiona a partir dessa narrativa é justamente a obrigatoriedade da maternidade no contexto nigeriano. Então, as visões ideológicas da autora, elas vão debater vão confrontar toda essa mitologização da maternidade, né? Qual é o significado da maternidade no universo iorubá, no universo nigeriano, né? Qual é a importância? E por que, a própria Ayobami Adebayo questiona, né? Por que essa obrigatoriedade, né, em conceber em conceber filhos? Como é vista a mulher estéril nesse contexto? E o homem estéril? Então, há toda uma problematização dessas questões na narrativa, certo? A partir desse viés, a Ayobami Adebayo vai retratar os dilemas vividos por essa protagonista. Essa protagonista, ela tenta, até que ela é engravida, só que não engravida do esposo dela, tá? Aí toda a problemática, a intriga narrativa vai girar em torno justamente dessa questão da maternidade e dos muitos filhos da protagonista que morrem logo ao nascer. Aí entra um confronto entre tradição e modernidade, entre as múltiplas modernidades no universo africano, certo? No sentido de quê? No sentido de questionar por que aquelas crianças morrem. Aí é que entra o debate em torno dos gêmeos e dos abiku. O que seriam os abiku nesse contexto, gente? Os abiku, para Ifantosin, seriam justamente essas crianças que, segundo a cultura iorubá, morrem logo ao nascer. Morrem por diversas vezes. Essas crianças nascem e morrem, certo? E aí,
segundo a tradição iorubá, há algumas medidas que devem ser tomadas para que essas crianças, elas, ao nascer, parem de morrer, né? Para que isso não se repita. A primeira medida, que é citada no romance de Ayobami Adebayo, é justamente, primeiro, consultar um babalaô, né? E segunda, dar um nome, porque há uma cerimônia de nomes, segundo a tradição iorubá, então deve-se escolher um nome que esteja de acordo com que possa transfigurar, que possa remeter à vida, para que essa criança possa ter uma longa vida. Uma outra forma de também manter a vida, né, para que essa criança possa sobreviver, seria, quando um feto morto nascesse, que ele fosse cortado e jogado ao rio, para que pudesse renascer, né, para que pudesse vir ao ventre da mãe uma nova criança, que não viesse novamente a morrer, né, uma nova criança que não morresse novamente. Então, seriam tomadas algumas medidas segundo essa tradição. Tá? O filme, de que maneira o filme dialoga em relação a essa crença? O que diz o filme, o que narra o filme Alma Perdida? O filme Alma Perdida vai contar a história dessa protagonista, tá? Foi estreado em 2009, narra a história dessa protagonista, que logo no início da narrativa, logo no início da trama, ela se depara com esse menino. Esse menino, ele é um fantasma, na verdade. Então, ela confronta com esse menino e diz, eu estou vendo o fantasma? Quem é esse menino? Por que ele aparece sempre para mim? Aí nós vamos perceber que ela descobre que o menino, na verdade, foi o seu irmão gêmeo que morreu no ventre materno. Na verdade, o menino morreu no ventre materno. Então, ele, a partir daí, passou a persegui-la. Aí a gente percebe pela cultura iorubá, né, as influências da cultura iorubá, as transfigurações, né, transmutações dessa cultura iorubá na produção fílmica, porque o menino seria descrito como Abiku na medida em que que não foi permitido que ele nascesse, ele morreu no ventre materno. E aí, assim como todas as crianças Abiku, relatadas pela cultura iorubá, ele vem e persegue os vivos, justamente para tentar renascer. Só que o que a gente percebe o que a gente percebe nessa narrativa do filme, né, na Alma Perdida, que na verdade há múltiplas leituras e múltiplas influências para a reconstrução dessa narrativa. O que diz? Quando a protagonista pergunta, que menino é esse? Não dizem que ele é um Abiku, mas na verdade o próprio padre, os próprios representantes religiosos dizem na verdade que ele é um Dibok. E aí a gente percebe uma outra leitura, né, uma outra representação mítica, que seria o Dibok, né, dentro de um contexto de uma alma perdida, que foi uma alma de um morto, que foi impedida de entrar no céu. Então aí a gente percebe uma outra leitura dos Abiku, os Abiku como Diboks, certo? E aí, como tanto a protagonista como o menino são gêmeos, na verdade ela perdeu o irmão, quando o menino estava no ventre da mãe, ela o perdeu, né? Aí a gente percebe que há uma influência novamente dos saberes iorubá na construção dessa narrativa, porque na verdade os dois são gêmeos. E aí a gente percebe o quê? Que para a cultura iorubá existe a figura dos Ibeje, que são os gêmeos, né? Que inclusive são cultuados no candomblé. E esses gêmeos, dentro da cultura iorubá, têm poderes mágicos, têm poderes, inclusive, são reverenciados dentro dessa cultura. Então, a gente percebe que é uma transfiguração ali da figura dos gêmeos e da figura dos Abiku dentro dessa narrativa. Por isso que é interessante, né? Justamente porque há essas novas traduções, certo? Ora dos gêmeos com poderes sobrenaturais, ora dos Abiku, que na verdade são transfigurados em Dibok, né? E aí, gente, o que a gente pode perceber nesse contexto? Por exemplo, voltando para a narrativa de Ayobami Adebayo, Fique Comigo, sobre a questão da maternidade compulsória, toda aquela crítica em torno do que é ser um sujeito mãe, a gente percebe que há uma leitura dos Abiku. Quando a protagonista ela se depara com muitas mortes dos filhos, ela pergunta para a sogra dela, nossa, por que meus filhos morrem tanto? Aí logo a sogra, que é chamada de mãe, diz assim, bem, o seu filho morreu, porque na verdade ele é um Abiku, certo? Aí, logo o marido da protagonista se questiona, mãe, ele não é um Abiku, ele apenas está doente, mãe. Aí a mãe diz, nossa,
Você frequentou uma escola de brancos e você não conhece a tradição, mas eu conheço muito bem a tradição. Então, você percebe aí uma polifonia, né, utilizando o conceito do Bakhtin. Você percebe aí um amplo confronto de ideias entre o que é tradicional e o que é considerado essas múltiplas modernidades que prevalecem sobre o contexto africano. Então, se questiona qual é o embate que existe entre o que é tradicional e o que não é tradicional. Isso a gente percebe na narrativa. E é importante retratar essa questão, gente, porque a gente percebe que o falar sobre, questionar o cânone, né, é justamente, claro, que mostrar as epistemologias do Sul, essas múltiplas vozes, que muitas das vezes são silenciadas, e dentro da narrativa, observar, como diz Inocência Marta, a dimensão social e histórica dessa obra literária. Então, a gente percebe aí que a obra literária de Ayobami Adebayor é perpassada por um contexto histórico, um contexto social, um contexto em que vai refletir o que é tradicional e o que é modernização dentro do contexto africano. E aí, por exemplo, falar de cerimônia dos nomes é algo muito importante no contexto iorubá, certo? No contexto nigeriano. Por quê? Porque você percebe que dentro da narrativa é retratada essa cerimônia, a cerimônia dos nomes. E a cerimônia dos nomes é importante porque vai rememorar os muitos antepassados, né, da família, e também a partir de um nome é que se pode assumir uma identidade e também combater que esses abicu eles possam voltar a nascer, né, segundo a tradição. Então aí nós vimos, né, a questão dos abicu, e para finalizar, é interessante também retratar que, além da fala dos gêmeos, a questão das crianças dentro do universo iorubá, nós temos os ibés, como retratado anteriormente, que são os gêmeos, né, que mitologicamente representam deidades, deuses, dentro desse contexto iorubá, e metamorforizar, né, transfigurar essas narrativas, essa imagem, dessa mitologia, que é muitas das vezes questionada, dentro da narrativa é um processo de subversão, de transgressão. E a gente percebe que nessa narrativa angolana, há essa tentativa, né, de demonstrar como essa mitologia iorubá, a importância dessa mitologia iorubá, a partir de uma narrativa bastante didática, bastante pedagógica, que vai retratar como os gêmeos foram divinizados nesse contexto. Então, assim, qual é o objetivo? Foi o objetivo justamente dessa pesquisa, mostrar como a cultura iorubá, como a reflexão sobre os gêmeos, como a reflexão sobre a infância, como isso é retratado no cenário mitológico, e como isso vem, a importância disso nesse universo, tá? Obrigada. Ok. Muito obrigado, Camila, pela apresentação. Obrigada, Lucas. Muito obrigado mesmo. Eu acho que o Sandro entrou, não é isso? Então, vou passar a palavra agora para ele e para a nossa última apresentação de hoje. Boa noite a todas e a todos. A minha comunicação é, na verdade, uma primeira sondagem em torno da obra Livro de Falas, Book of Voice, do crítico, poeta e crítico de literatura, professor Edmilson de Almeida Pereira, e breve voo que eu lanço sobre ela tem a ver com o imaginário e o sagrado. Né? Então, trata-se dessa obra, é uma obra publicada em 1987 e tem uma nova edição em 2018. Perdão, em 2008. Nós temos nessa obra uma visão, né, do poeta em torno uma visão e uma fala, né, daí o título, o livro de falas, né,
do poeta em torno de um imaginário sagrado que remete à matriz religiosa afro-brasileira, e na qual comparece um panteão mítico iorubá, uma vez que neste imaginário os orixás constituem uma espécie de mitopoética na qual, ou a partir da qual, a poesia e a manifestação deste sagrado, poderíamos chamar a partir de Bachelard de hierofonia, né? Trazer o conceito de Bachelard da hierofonia, como elementos que se encontram fundidos em uma experiência de linguagem, uma experiência que remete, portanto, ao trabalho da oralidade, que é, como sabemos, a base de todo o pensamento cosmológico de matriz africana, uma vez que já a partir do título livro de falas, esta relação entre uma oralidade ancestral, a gente poderia chamar também de uma oratura, na medida em que essa transposição das imagens, a transposição do imaginário sagrado em uma forma poética se efetiva de forma estética, daí a oratura, né? E ao mesmo tempo em que esta oratura reclama, a partir do título, um amálgama com a tradição escrita ocidental, daí o livro de falas, essa espécie de, não de paradoxo, mas essa espécie de conflito que não se estabelece a partir de uma lógica, digamos, filosófica ocidental, né, mas que metaforiza a própria relação entre uma experiência oral e uma projeção da escrita, né. Nesse panteão, do ponto de vista temático, as forças simbólicas em torno dessas imagens, como que se amalgamam, né, às potências, digamos assim, socioculturais e antropológicas que reverberam essas imagens. Então, há uma espécie de, digamos, de tradução, né, do ponto de vista dessas duas dimensões, a dimensão do símbolo e a dimensão da cultura, nessa perspectiva de reverberar uma experiência de ancestralidade de matriz afro-brasileira. O livro, a obra, como o próprio título já traz, né, é escrito em português, traduzido para o inglês, e há toda uma discussão, né, que é realizada pela Giovana de Campos em torno dessa tradução, a qual eu não vou me ater. O foco da minha leitura é outro, né, mas é uma perspectiva da ideia do imaginário, mas que corresponde a uma projeção importante desta obra de Edmilson, né? E aí eu me atenho ao próprio texto de Giovana, que compõe esta obra, né? Um artigo que acompanha a segunda edição,
em que ela trata desse aspecto da tradução e da importância dessa tradução, uma vez que esta obra, Livro de Falas, pelo menos parte dela, foi traduzida, traduzida e publicada na revista Callaloo, uma revista vinculada à Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Uma das revistas americanas mais importantes dos estudos afro-americanos, mas que também se abre para produções literárias em torno dos chamados Black Studies, em todo o mundo. E essa obra então ganha essa projeção, embora no Brasil ainda a obra careça de um olhar mais percussiente da crítica literária. Esta publicação projeta a obra para fora do país. Bom, o livro de falas, ele está dividido em 3 sessões. Em 3 sessões, um total de 31 poemas, e vamos ter a primeira parte a primeira sessão desta obra, que trata, portanto, de uma abertura, que até simbolicamente remete a uma abertura, digamos, cosmológica da obra, em que esse percurso poético e, ao mesmo tempo, mítico, se estabelece e vai dar as coordenadas de toda a ritmicidade imagética, essa atmosfera do panteão sagrado, e de modo que endossa isso que estamos chamando de presença do imaginário e do sagrado. A ideia é basicamente aqui pensada por teóricos da crítica do imaginário como Albert Duran, na obra A Imaginação Simbólica, em que ele trata da ideia de um simbolismo como uma espécie de conhecimento. Ele vai usar a palavra gnose, mas eu vou pensar aqui o conhecimento por um astro um pouco mais amplo. Uma ideia de conhecimento num processo de mediação em que o conhecimento concreto, portanto antropológico, e o conhecimento metafísico se encontram. Essa é uma relação importante de nós considerarmos, porque entendemos, a partir do Duran, que o imaginário não é algo banal, não é algo superficial, mas é algo que se radicaliza na experiência do símbolo. E aí nós temos, nesse sentido, que considerar essa atividade bastante complexa do imaginário, sobretudo naquilo que ele elabora o que o Duran vai chamar também de iconosfera, uma dimensão da imagem. E essa dimensão da imagem, ela é ao mesmo tempo social. Nós sabemos que pelas estruturas antropológicas do imaginário, Duran atravessa o social, atravessa o cultural, constituindo, portanto, paisagens culturais do imaginário. Essas paisagens culturais do imaginário, elas são, como nós sabemos, dotadas de afetividade. Mesmo a perspectiva do Michel Collot sobre a filosofia da paisagem, consideramos a paisagem como uma construção do olhar,
portanto, de uma perspectiva do olhar que constitui, né, na imbricação entre espaço e sujeito, um conjunto de afetos. Né? Então, nessa perspectiva, consideramos esse imaginar. E do ponto de vista do sagrado, temos a ideia, né, do Rank, né, do Otto Rank, do sagrado como, do sagrado e do Rank do próprio Eliade, né, do sagrado como uma manifestação a partir do símbolo que transcende, né, o sujeito. E nesse sentido, essa relação se dá na obra O Livro de Falas, a partir da relação que se estabelece com o sagrado nas suas diferentes formas. Porque esse sagrado revisitado por Edmilson não é apenas uma recriação descritiva do mito ou dos orixás, mas é uma matéria transformada, é uma recriação. Né? E nesse sentido, é interessante considerar, e aqui nós temos um elemento importante da obra, que são as ilustrações do Antônio Sérgio Moreira, né? Nós temos que considerar uma das questões que mais chama a atenção logo de saída, que é a presença dos elementos paratextuais, e que são, na minha opinião, mais do que simples paratextos, como são as epígrafes da Monique Udra, né, da obra O Duplo e a Metamorfose, a Identidade Mítica em Comunidades Nagô, na obra de 1983, e que também é apontada pela Giovana Campos aqui neste pós-fácil, né, intitulado O Livro de Falas e os Jogos de Força na Tradução. Ela vai explorar essencialmente a tradução, posto que é uma obra bilíngue, né, mas um texto ao qual eu vou me ancorar de alguma maneira, né, como ela própria afirma, a epígrafe apresenta uma espécie de mote, né, digo eu, apresenta uma espécie de mote para o poema. A Giovana afirma que a epígrafe apresenta o mito na sua originalidade e o poema uma espécie de reconstrução. Aceito, né, em alguma medida, essa leitura de Giovana e passo a ler alguns dos poemas para entendermos um pouco mais como que o poeta, né, transita por entre esse imaginário, né, e este sagrado. Então, aí a tradução do texto da Monique Udra, diz ela: quando Eligbara engoliu e restituiu tudo, mostrou que é a boca que organiza o mundo, através da fala. É a palavra proferida que recria o mundo, percebido e devolvido com significado próprio. Tá? Então, a partir desse mote, nós temos o poema. Esta primeira parte aqui, né, esse primeiro excerto, é sempre do texto de Udra, tá? Monique. Quando o mundo começou da lama e das águas primordiais, surgiu um montículo de laterita vermelha. O sopro de Elohim conferiu-lhe a vida. Exu se manifesta em tudo aquilo que vem em primeiro lugar. E aí nós temos o poema que abre esse panteão, né? Visitação. O cavalo das indagações me prostrará. Tua razão e tristeza talvez me confortem. O sol ardeu, agora murmura um lamento de chama e nuvem. Tua vida é nunca, mas desde sempre pousada no princípio do mundo. O cavalo sou eu, e também a sua negação. Tua paz deixa apreensivo. Estás na vertigem, tua bagagem de imutáveis espelhos.
Ó, nem saíste conhecido de pernas falantes. Então, mas só para avisar que você tem 5 minutos, tá? Ok, obrigado. Desculpa, então. Este recurso poético, né, por conta de uma reconstrução do imaginário, ou do mito, né, se dá a partir de uma perspectiva mais livre do eu lírico, em que ele não deixa, digamos assim, de tocar em alguns aspectos, eu diria aqueles mais potencialmente imagéticos, da figura do Exu, né? No caso aqui deste mito africano, que é justamente a ideia da abertura, que sintomaticamente se encontra no primeiro poema do livro. Exu, este mito, é recorrentemente presente na obra de Edmilson, como nesta obra aqui, Poemas para Ler com as Mãos, há uma sessão dedicada, né, totalmente aos orixás, né, e o primeiro poema é o poema que abre a sessão. De modo que, nesta construção imagética de Exu, está o mito, né, fundador dos caminhos, né, das aberturas, portanto, da liberdade e da ambiguidade, das forças, portanto, que são simbólicas da experiência cosmogônica. Aqui nós temos um outro, né, é múltiplo e indômito, como a própria vida, transforma-se sem parar e assim faz o universo funcionar. Ficou com o encargo de receber as oferendas e distribuir os dons. E aí, a primeira parte desse poema, Emissários, remete novamente à ideia do orixá. Como a cidade no mofo, a rosa de um morto sobre os jardins. Estaríamos aliviados se a limpeza dos lustres não rompesse a pedra enigmática que conduzimos. Nossa morte repousa, vontade merecida de um incêndio. Também eles desmontam as flores auxiliados pelos arlequins. E não sabemos porque somos a intenção dos raios, como a cidade, a rosa de um morto nas escolas. Uma das questões que mais chamam a atenção, do ponto de vista da estética, é que na experiência, que na minha leitura pretende metaforizar a experiência mística, é que os poemas são absolutamente condensados, né? Nós sabemos que poesia é condensação, mas há aqui uma intencionalidade de primir, né, tanto a imagem simbólica quanto a experiência mística. A experiência mística, né, que tem a ver com a ideia, por exemplo, do transe e da união com o sagrado. Teria outros poemas para tratar, mas deixo para o final. Muito obrigado. Ok, Sandro, muito obrigado. Acho que agora podemos todos reabrir nossas câmeras e participarmos todos juntos. Acho que não vai dar tanto tempo assim. Deixa eu olhar aqui o chat para ver por perguntas. A Annelise falou que não tem presença. Oi, Fernanda. Tudo bom? Muito ricas as apresentações, muito interessantes, eu gostei bastante. Eu acho que, assim, as falas todas contemplaram aspectos diferentes, né, do que significa criticar o cânone, ir além do cânone e repensar o cânone. Então foi, tipo, um belo panorama. Caramba, Fernanda, eu adorei o poema da... Como se chama dela? Da Iório, sim, caramba, eu achei muito legal. Bom, o poema da Ana Cristina é muito massa, né? Mas o dela, tipo, eu achei muito divertido porque você mudar o verbo amar pelo verbo ser, tipo, é como você fala, assim, é um pequeno deslocamento que faz muita diferença. E, ao mesmo tempo, a nossa... Eu acho que tem o verbo amar, ele já
tipo, anuncia um pouco o verbo ser, né? Tem até o poema famoso do Camões, né? Transforma sua amante na coisa amada, assim, né? Então, o amor, ele é um pouco também a vontade de se identificar e de suprimir a diferença, né? E de se transformar na coisa amada. Então, é legal ela mostrar como isso estava no horizonte do poema do Drummond, de alguma forma, assim, né? Tipo, eu gostei muito da ideia do poema trans. E o aparato teórico que você usa também, eu achei super, super legal, assim. Tipo, como se tivesse um regime mais amplo citacional que funciona tanto para a performance de gênero quanto para a construção literária e a Ana ser, tipo assim, entrecruzar essas duas coisas no poema dela, né? Achei, tipo, essa ideia muito, muito legal. Deixa eu ver aqui como anda o nosso chat. Como você escolheu usar Butler para pesquisa? Então, primeiro eu queria falar assim, eu gosto muito desse poema do Virilha também, da Iorio, justamente por isso, né, que eu apresentei. Às vezes parece uma troca tão pequena, mas que faz, às vezes, toda a diferença para que a gente, como leitor, perceba uma coisa que já estava ali mesmo. Uhum. No poema do Drummond e que às vezes vai muito automático, né? Fulano amava ciclano e essas relações heterossexuais que não são, enfim, são sempre tidas como naturais, é tudo muito natural, né? Então, é muito interessante, eu gosto muito desse movimento dela. Agora, a Butler, em relação à Ana Cristina, eu acho que é um pouco uma ousadia, assim, porque não são contemporâneos, né? A Ana Cristina não chegou a ver a teoria queer se desenvolvendo e nem as questões feministas no nível em que a gente chegou até agora. Mas era uma pessoa... Aliás, Lucas, eu vi a sua apresentação ontem, adorei e gostei bastante, você lendo o Literatura Não é Documento. Obrigado. Mas e é isso, né? A Ana Cristina era uma pensadora, ela não era só uma poeta, ela é uma pessoa que pensou muito sobre tudo, acho que até demais, assim. Então, de certa forma, eu sinto que lendo a poesia dela hoje, através dos olhos da Butler, através do que a gente já conhece, veio a conhecer e que infelizmente a Ana Cristina não veio a conhecer, que muita coisa já estava nela, que ela sem precisar levantar bandeiras, ela articula coisas por dentro da linguagem de uma forma que eu acho que é incrível, é sui generis, assim. E acho que a escolha da Butler é porque eu acho que ela é uma referência muito grande nesse sentido, e muito contando com a minha orientadora, né? A Célia me ajuda bastante a delimitar assim, as coisas, então... É por aí. Sim. De certa forma, não precisa explicar porque que escolheu a Butler, porque ela é super grande. Mas, por outro lado, era legal ouvir também as razões específicas, assim, né? Outra coisa que me veio muito na cabeça quando agora na fala do Sandro e da Camila é, assim, a relação entre tradição e modernidade, né? Na atualização das cosmologias de matriz africana, assim, eu achei, tipo, muito, muito legal o título do livro do Sandro, né? Livro de falas, assim, parece tão simples, né? Mas, na verdade, condensa todo o conflito que existe entre as formas os suportes de transmissão dos saberes, né? Tipo, então, acho que o Derrida ia adorar o título desse livro, né? Assim, porque é uma coisa muito... Não é nada óbvio quando você para pensar livros de falas, como assim, né? Tipo, e quando você começa a explorar... Sim, há dimensões tão profundas dessa obra, né? Que reclamam. É que aqui em 15 minutos, em 20 minutos a gente não consegue, né? E a gente sempre tenta... ao desenvolver um texto, a possibilidade é maior de colocar em discussão alguns desses aspectos do livro. Mas
como eu tentei no início fazer essa ponte, né, entre aquilo que é da cultura da oralidade, que é próprio da transmissão, né, da cosmogonia e da cosmologia também das matrizes africanas, né, brasileiras, em que todo esse arsenal de ancestralidade, né, é transmitido através dessa literatura, né, e que, né, no livro, claro, ele assume digamos assim, o suporte, né, do registro ocidental da escrita, né, e que é também uma forma de problematizar esse, na minha opinião, de metaforizar pelo menos, né, esse choque cultural, né, uma vez que é a escrita que vai dar suporte para a permanência dessa ancestralidade nessa dimensão, né, nessa perspectiva. Portanto, a relação entre livro, permanência da palavra, e fala, que é permanência da voz. Dá para fazer uma leitura, né, via Paul Zumthor, sobre a performatização também da palavra. Isso é muito rico, inclusive, na obra do Edmilson, eu mostrei essa obra anterior, né? Há toda uma discussão em torno da ritmicidade, da sonoridade do poema. Essa obra aqui, em particular, né, Poemas para Ler com Palmas, ela incorpora também a ideia da corporeidade como um veículo, como um instrumento importante e potente para essa questão, né? Mas o livro de falas, que é anterior a essa obra aqui, né, inclusive, ele, como eu disse, ele revisita esses mitos, né, mas também faz digamos, uma releitura a partir, há poemas belíssimos, não pude ler todos, né, a partir de elementos, né, a composição sonora, arquitetônica do verso. Esses primeiros poemas que eu projetei são versos mais elaborados do ponto de vista de uma sintaxe mais prosaica, mas há outros poemas, né, em que a própria disposição, né, do poema dá margem para fazermos uma série de levantamentos, né, nesse sentido, para pensarmos esse imaginário, né, como eu tentei aqui um pouco atabalhadamente estabelecer. Né. Mas interessante. Eu acho que uma coisa que atravessou não só as falas de hoje, mas como as de ontem também, da primeira sessão da mesa que eu falei, né, é a ideia de que ir além do cânone significa, de alguma maneira, um conflito, né, porque o cânone, ele tem algum tipo de poder de perpetuar-se, algum tipo de inércia, assim, né, e além dele, você tem que trazer uma dimensão conflituosa, de alguma forma. E eu acho isso interessante porque a Camila falou uma parte interessante sobre isso, que uma das maneiras de fazer esse confronto é se apropriar dos debates, assim, né? Como no romance que ela citou, assim, né? O próprio romance negocia o que é modernidade e tradição dentro do contexto, acho que é nigeriano, no caso, né? Então, assim, esse é um debate que costuma ser, assim, um monopólio, né? Do intelectual branco ocidentalizado, né? E você poder, do outro ponto de vista, jogar o seu olhar sobre a modernidade, né? Dizer o que é a sua modernidade também. E eu achei até legal como você fala do conceito de polifonia, que o conceito de polifonia, tipo, e o de romance polifônico é super rico, né? Para você fazer esse tipo de debate de vozes e de ideias, assim, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando também quando escutei o senhor falar. E também fiquei doido para ver o filme, que eu adoro filme de terror. Eu vou procurar o filme, com certeza, porque fiquei super interessado. Bom, vocês querem fazer alguma consideração final? Acho que a gente já está aqui 12h30, logo mais é a fala do professor Oswaldo. A gente já está na hora, não apareceram questões. Não? Então,
Eu não sei como é que a gente faz, quem é que tem que desligar, mas então eu vou começar as despedidas, vou agradecer a vocês que aprestaram trabalhos, a Fernanda, a Camila, ao Sandro, muito obrigado por participarem do congresso. Queria agradecer também ao congresso, porque eu também me inscrevi para estar aqui nessa mediação. Obrigado, Annelise, obrigado ao Carlos aqui do IEL, que fez a parte técnica para a gente, obrigado, pessoal, e vamos para a fala do professor Oswaldo, e não sei, passo para a Annelise agora para ela encerrar. Obrigada, Lucas. A gente que agradece a participação de todos, inclusive a sua como mediador, e também ao apoio do suporte técnico. Obrigada, Carlos. Obrigada, meninas, Fernanda, Camila, Sandro. E aí a gente se vê, então, agora às 3, na palestra do professor Oswaldo.